Show, estás aqui? Então, Rita, eu acho que até já está a transmitir. Só interromper aqui. Ok, Ah, já cá estou. Vou portanto, sempre para abrir, acabei de chegar. deixa-me só aqui ver se tenho a Não, certeza. também fazíamos do carro, mas pronto, está certo. É melhor assim. Deixa só ver se já está a transmitir. Só um segundo. Olha, mais ou menos quanto tempo? Vamos fazer? Vamos fazer menos de uma hora. Tenho uma reunião Ok, assim. sim. Aí, ora. Eu também gosto de falar, já sabes, eu também, já percebi. Vamos falar o que for preciso. Não vamos Está estar bem. muito com o tempo, mas vamos tentar limitar a uma hora por causa da reunião que eu tenho com o Steve. Ok, Não, ótimo. não, acho que uma hora, eu até achei que ias dizer menos, mas pronto. Cheguei já para aí meia horita. Ótimo, fantástico. Então, penso que já estamos live. Muito boa tarde a todos. Estou realmente super entusiasmado com a nossa convidada especialíssima de hoje. Ok, vou fazer as apresentações formais. A Rita define-se como uma comunicadora e networker, mas ao longo da carreira dela, ela já foi cronista, é influencer, é apresentadora neste momento e sempre foi ao longo da carreira dela. Ela começou na televisão aos 18 anos, hoje apresenta um programa no canal V+, da TVI, ok? E tem um curso, é Master Coacher, é Practitioner em Programação Neurolinguística, tirou um curso de Sociologia do Trabalho e Jornalismo, faz rádio, televisão, cinema, e penso que as duas carreiras mais importantes dela, para além, obviamente, de ser apresentadora de televisão, sem dúvida nenhuma, é ser uma das tops a nível mundial da LifeWave, missão que ela abraçou, e vamos falar um pouco sobre isso. Abraçou essa missão com unhas e dentes e garras e tudo e mais uma coisa. É realmente uma pessoa que está a liderar este processo em Portugal, foi das primeiras pessoas, e é precisamente isso que nós vamos falar ao longo deste tempo. Mas sem dúvida nenhuma, talvez a função mais desgastante, mais exigente dela, sem dúvida nenhuma, provavelmente será ser mãe de três crianças incríveis, e sei como é que ela, no meio disto tudo, realmente, e é isso que nós vamos tentar descobrir, porque às vezes as pessoas, quando encaram começar uma nova carreira, encaram começar alguma coisa, normalmente, eu não tenho tempo, e realmente ela é a prova evidente que o tempo é só uma escolha, o tempo é o foco e a prioridade que nós damos às coisas, e portanto, uma pessoa tão ocupada como ela ainda conseguiu arranjar um espacinho na sua cabeça, na sua disponibilidade para realmente criar algo que lhe desse uma solidez financeira, porque realmente a profissão da Rita é uma profissão que, por exemplo, hoje tem um programa, mas amanhã pode o programa decidir em outra coisa, sei lá. Há sempre uma certa instabilidade no tipo de profissões que ela tem, e realmente não é fácil em Portugal viver exclusivamente dessas profissões. E eu penso que Rita talvez seja uma das coisas que te motivou a embarcares um pouco pelo networking, foi procurar essa estabilidade financeira. Posso estar errado, mas diz-me porque é que tu chegaste a esta profissão de networker, o que é que tu viste nela e, sobretudo, porque a LifeWave e porque é que tu acreditaste nesta missão, que é mais do que um negócio, eu penso que é, penso não, eu encaro como uma missão e penso que tu também. Eh, Força, Rita. Olá, Silvio, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos que estão aí, por tirarem este bocadinho deste domingo ensolarado. Eu, aliás, ainda estou aqui a apanhar um bocadinho de sol aqui no terraço. E sim, tu acabaste, tu disseste várias coisas sobre mim, obrigada, contaste assim um bocadinho da minha história, que tem sido cheia de altos e baixos, mas ao mesmo, olha, vou-te dizer, cheia, tão cheia que eu vou de barriga cheia quando for para outro plano. Ou seja, já fiz tantas coisas, já concretizei tantas coisas, mas ainda tenho tanto mais por concretizar. E tu disseste, a Rita começou a tirar um bocadinho para trabalhar esta área. Eu achei que tu ias dizer, a Rita tirou um bocadinho para vir aqui falar connosco. E eu acho que vamos começar por aí, porque tu viste que eu cheguei aqui à minha casa. Tipo, um minuto antes de começar a live, e sabes porque é que eu vos estou a dizer isto? Não é que seja, isto não é nada de especial. O que eu acho é que
quando nós abraçamos um projeto e quando queremos muito, e principalmente quando começa a correr muito bem, como correu, porque isto é como os jogos de futebol, não é? Nós, quando as coisas correm bem, quando os jogadores veem que estão a ganhar e que está a correr bem, ficam com mais pica, e depois há momentos em que vão abaixo e têm que tratar, lá está, mentalmente isso é importante. E eu podia ter dito assim. Pá, eu não vou ter tempo para fazer a live agora, como é que eu faço e não sei o quê. Mas pensei, não, eu vou conseguir chegar e também vou resolver o problema. O problema tem que ter uma solução. Se eu não conseguir, faço no carro. O que interessa é estar no compromisso que mantive aqui com o Silvio e com as pessoas que estão, que eu sei que estão muitas pessoas, tanto da nossa comunidade como outras aqui a ver. Bem, perguntaste-me, então como é que eu cheguei ao network marketing? E foi efetivamente, no meu caso, pela busca de um plano B. Estás corretíssimo no que falaste. Eu sou muito criativa, sou artista, mas não só, porque toda a minha vida lá está. A Sociologia do Trabalho não tem nada a ver com a parte artística. Foi o meu primeiro curso no Instituto Superior de Comunicação Social e Política. Depois fui para jornalismo. Jornalismo não é entretenimento, acabei por ser empurrada para o entretenimento. E durante anos estive nessa área e continuo nessa área. Também não falaste da parte de DJ, fui DJ e sou ainda. Assim, mais ou menos, porque eu não consigo desligar-me assim das coisas durante muitos anos, mas a verdade é o que tu dizes, são projetos que em Portugal, eu costumo dizer, ou costumava dizer, porque agora já estou noutra onda, que se eu vivesse nos Estados Unidos ou no Brasil, com tudo o que eu faço, com todos os projetos de sucesso que eu tinha tido, eu tenho dois livros lançados, um livro infantil, um livro sobre desenvolvimento pessoal, muito à minha maneira, chama-se Como Fazer Tudo e um Par de Botas. Tenho um CD editado. Eu, noutro país, era milionária. E Esse em título do Portugal, livro define um pouco aquilo que tu és, não é? Como fazer tudo e um sim. par de botas. Mas sabes que depois tu, quando agarras no livro, basicamente a minha grande mensagem é: antes de fazeres tudo em um par de botas, para fazer as coisas corretamente, tens que te conhecer muito bem. Porque eu, durante anos, andei, e isto também é muito interessante aqui no que respeita ao network marketing, andei à mercê do que o destino ia fazendo ou do que as coisas que iam surgindo. Eu acreditava até que era assim. Ias aos Não tinha os tais movimentos, não é? objetivos traçados, que agora aprendi a traçar, sabes? E para isso tive À que me favor do conhecer. vento e agora programas as coisas com mais intenção, não é? Sim, e o network marketing deu muito isso. Mas pronto, mas voltando ainda só, já vos explico isso, de como é que eu crio os meus objetivos nos dias de hoje. A verdade é que na pandemia eu estava sem, como tu dizes, são altos e baixos, eu não estava a fazer televisão, mas trabalhava muito, sou comunicadora e, portanto, tu sabes que os comunicadores muitas vezes são solicitados para ser apresentadores de eventos corporativos, trabalhava com empresas já na área do desenvolvimento pessoal, porque tirei algumas formações aí e, portanto, foi algo que eu estava a começar a trabalhar. Trabalhava como DJ e de repente fechou tudo, portanto, como nós dizemos, foi tudo cancelado, não é? E eu tive que me desenrascar, como tantas outras pessoas. Na altura, eu soube que estava grávida do meu terceiro filho com 44 anos, ou seja, uma loucura. Boa, ainda bem que, pronto, que avançou e correu tudo bem, mas com 44 anos, mais um rótulo, porque eu durante anos tive muitos rótulos. Era a radical, depois era a DJ, aqui algumas pessoas, mas mãe com 44 anos, pá, sabes, está muito aqui na cabeça, está muito aqui, portanto eu ainda bem, acho que só me traz jovialidade, porque tenho agora as rotinas que se calhar tinha aos 30 e, percebes? Ou seja, perfeito. Mas a verdade é que foi assustador, não é? Tinha uma relação que já não estava a correr. Ou seja, sabes quando tu vês assim, isto não vai longe, portanto eu sabia que estava tudo nas minhas mãos. Ainda hoje fiz um story sobre isso no Instagram, um daqueles memes que era uma mulher que deixou os filhos no braço do marido, é só uma imagem, e ela de repente desatou a correr. E correu tipo sprint, e é um título qualquer coisa do género. O texto diz qualquer coisa do género. Quando tu, um, quando tu sentes que estás preso nas tuas responsabilidades, não consegues correr tão, ou seja, não tens o apoio, não consegues correr tão rápido. E é verdade. O que é que acontece aqui? Sendo mãe de 3 filhos e tendo essa responsabilidade que eu senti, na altura que estava grávida, o que eu pensava era: eu tenho esta responsabilidade, tenho que encontrar alguma coisa, até inclusivamente para conseguir seguir o caminho como eu queria, sozinha com eles os três, e faz parte da vida. E o network marketing apareceu-me noutra empresa, na altura, através das mãos do Paulo e da Liliana, que me disseram: Rita, tu tens todo o perfil, agora tens todo o perfil, tens todo és um diamante em bruto, mas figuras públicas já cá andaram muitas, e eu adoro quando ele diz isto. O Paulo Alves, que é o meu upline, e o teu também, ele diz: muitas figuras públicas já andaram, mas depois não são ensináveis,
não têm paciência, o ego muitas vezes afeta e, portanto, são raríssimas as figuras públicas que conseguem, na nossa área, ter sucesso, porque, exatamente por isso que eu te disse, querem tudo para ontem, como eu já quis em tempos, as coisas parecem fáceis e não parece que existe aqui uma estratégia, e, portanto, o que acontece é que muitas vezes, quando as figuras públicas percebem o que é que está por trás, já estão noutra, não é? Não têm o tempo, não dão o tempo para a máquina ficar oleada. Pronto, e foi isso basicamente que aconteceu. Tive assim 1 ano e meio na outra empresa, que eu acho que foi quase um estágio, para o que eu agora vivo na Lifewave, até porque, sem dúvida, que era uma empresa porreira, mas não tinha o produto que nós temos, não tinha a missão que nós temos aqui, porque O que é que te fez, o que é que te fez realmente? Portanto, já percebi que a tua intenção foi teres uma estabilidade, gostas muito de fazer o que tu fazes, não tens planos para deixares de fazer, porque é uma coisa que dá prazer, mas no meio disso exatamente, querias ter realmente um plano B, que provavelmente se calhar hoje até é o plano A e sim, é o o plano resto A. é o que tu adoras fazer, é um complemento à tua vida criativa, vamos lá, mas tu procuravas realmente algo que te desse essa estabilidade financeira. Portanto, encontraste e de que maneira, não é? Agora, o que é que te fez? Qual foi a visão que tu captaste? O que é que realmente fez mudar para a LifeWave? O que é que tu vistes realmente para fazer essa mudança? Porque qualquer mudança na nossa vida não é fácil de fazer, é trocar o incerto por o incerto, entre aspas, o conhecido pelo desconhecido, mas o que é que te fez mudar? O que é que te motivou na LifeWave para perceberes que era tão diferente de tudo aquilo que Olha, existia? e na altura foi efetivamente difícil porque na empresa onde eu estava, por isso é que às vezes o tempo, realmente nós às vezes temos algumas queixas, eu acho que temos que ver o panorama de cima, porque depois olhamos e pensamos, mas porquê é que eu tinha isto na cabeça, sabes? Havia problemas que um deles era, eu estava, ok, já estava num nível porreirinho, mas, não, como tu dizes, nada que se compare agora com o meu ranking e com a minha estabilidade dentro da LifeWave, e eu pensava assim, sou bem tratada pela empresa. A empresa, inclusivamente, pelo facto de eu na altura tinha conseguido fazer umas entrevistas e falava da empresa, não sei o que, eles tipo, pronto, eu tinha passadeiras vermelhas. Vermelha, porquê é que raio é que eu vou mudar para algo incerto? E eu vou-te dizer porquê. Em primeiro lugar, uma coisa que tenho aprendido tanta coisa nesta indústria, mas uma delas é, e eu adoro esta palavra, edificar e acreditar e ter confiança nas pessoas que sabem mais do que nós e que estão aqui com o mesmo objetivo, que é de crescer. E por isso é que muitas vezes, às vezes, quando há pessoas da nossa indústria que mudam de empresa, quando são bons líderes, levam equipas inteiras. E é um bocado por isso. Eu, quando o Paulo e a Liliana me falaram, por ter a confiança, por conhecer o caminho deles, por saber como eles são pessoas sérias, porque há pessoas que só se movem por dinheiro, e eu sei que não é o caso deles, se não tinham ficado lá na altura, né? Porque estavam muito bem estabilizados. Sem dúvida que ouvir o Paulo Alves e a Liliana Alves dizerem-me, Rita, esta é a cena. Pronto, foi basicamente logo um choque elétrico e pensei, porque eles, ainda por cima, nós tínhamos acabado de vir de uma viagem ao Dubai para ter com outra networker fenomenal que queria que nós fôssemos para a empresa dela, que era a Stefânia. Stefânia Logato, isto depois é uma história, para quem conhece o Network Marketing, é uma das mulheres mais influentes, foi na altura que eu conheci o Dubai, e portanto, ou seja, eles tinham as portas abertas para muitas coisas, e tomaram esta decisão, e portanto é uma coisa que eu aconselho toda a gente aqui, se vocês consideram, eu costumo dizer que quem nos trouxe para se nós abraçarmos esta profissão, há sempre uns anjos na nossa vida. Alguns continuam no negócio, outros não continuam, mas são sem dúvida, é sempre de lhes ser gratos, não é? E essa foi a primeira parte. Depois, obviamente, a seguir, por acaso, e ainda bem, o produto é incrível. E é incrível ao ponto de eu começar a perceber que não há concorrência. Aquilo que eu te dizia, em relação à empresa anterior, por exemplo, é que era mais uma empresa de suplementos, mais uma empresa que fazia bem, sem dúvida, pronto, que ajudava São nos ligeiros produtos, rejuvenescimentos e tal, mas era são mais uma. produtos que não eram novidade, ou seja, existem muitas empresas Exatamente. com os mesmos
nas mesmas divisões, vamos lá. Nos mesmos moldes. E quando eu comecei a perceber, na altura ainda, os depoimentos estrangeiros e o que é que, às vezes até custava acreditar, não é? E percebemos que temos a patente durante 20 anos, agora é já 18, não é? Porque, entretanto, passaram 2 anos. A patente e não temos concorrência. E quando eu experimentei, porque eu experimentei o X39, este patch, que reativa as células estaminais adormecidas. Eu não sei se tu já explicaste, se não, ou se, se o pessoal aqui todo sabe, mas se não souberem, perguntem a quem vos trouxe à reunião. Sim, aqui não Eu, vamos falar de coisas técnicas, vamos mais sim, falar da filosofia das coisas, né? Depois as pessoas filosofia quiserem. das coisas. Mas pronto, a verdade é que quando eu experimentei esta coisinha que está aqui no meu cóccix, eu tinha acabado de ter o bebê, tinha há 1 ano e qualquer coisa, há 1 ano e meio, talvez, que eu tinha umas dores Não tem nada a ver. que já me acompanhavam, que faziam aqui parte já da minha pessoa no cóccix. Já tinha feito acupuntura, já tinha feito osteopatia. E era daquelas dores que me acompanhavam, sabem, cada vez que eu me levantava era tipo mola, cada vez que eu me sentava já vivia com aquilo. E a Liliana tinha acabado de vir dos Estados Unidos e disse-me: Olha, Rita, experimenta isto. Estávamos numa reunião. Quando me levantei, passado para aí 2 horas de reunião, eu fui à casa de banho, andei na casa da arrueira deles. Ahm, Quando voltei, a Lili disse: Mas então a dor? Pá, e eu disse: Sabem, por isso é que às vezes nós temos que passar por elas para perceber. E eu assim: A dor? Uau, espera aí, onde é que ela está? E posso-te garantir que eu sou daquelas que a partir desse momento, 2 anos depois, nunca mais a vi, nunca mais a senti. Também nunca mais deixei de usar a tecnologia, né? E sem dúvida é assim, no meu caso, não era algo que matasse, mas moía bastante. Nós temos histórias muito, muito, muito mais impactantes, como tu sabes, e eu acho que é isso que me faz continuar cada vez mais. É ser o melhor dos dois mundos, eu falo sempre nisso, é o melhor dos dois mundos, a responsabilidade social e eu perceber como é que impacta a vida das pessoas, não é? As que querem fazer negócio e as que não querem fazer negócio, as que veem os pais melhorar, sei lá, porque estavam em inícios de demência, as pessoas que têm dores crónicas e que melhoram muito, problemas degenerativos que também atenuam. Portanto, isso aí epá, graças a Deus eu não tenho na minha proximidade nem eu própria essa história, mas só o que eu já senti e sinto outras coisas. Queres ir pela parte fútil? Olha, cabelo, cara, não é fútil, não é fútil. Mas é porque às vezes eu digo assim, amigas que me dizem assim, então, mas isso emagrece? Ou isso tira as rugas? E eu até tenho dificuldade em explicar, porque é assim, uma coisa que te rejuvenesce para dentro e para fora, obviamente que vai fazer isso. É a parte estética, é a moldura, mas está-te a fazer isto porque te está a tratar bem por dentro. Não é? Percebem? Percebem? Ah, Toque, toque, toque. Não é por um creme, eu também continuo a usar. Se eu gosto dessas coisas, mas nada que chegue aos calcanhares. só aqui fazer um parênteses que é assim, só para explicar um pouquinho da tecnologia, porque a diversidade é tão grande em termos do que é que este X39 impacta, em termos de patologias, é tão diversificado e tão grande que chega a ser. Ou seja, as pessoas perguntam-se: então, mas isto é alguma banha da cobra? Como é que isto está É, para mas tudo? isto cura tudo. E Já a não cura, não explicação é é? muito simples, porque o nosso PETS, ele não tem aqui nada, isto não é nenhum medicamento, não é nenhum químico, isto não entra nada, absolutamente nada na pele, nem nada. O que isto faz, não vale a pena estar a explicar como, mas basicamente isto reativa as nossas células terminais. E as nossas células terminais são As como que se estão fossem, adormecidas, não é? Não se confundam, porque elas já cá à estão no medida que corpo, mas isto nós não vai vamos, meter nada. à medida que nós vamos envelhecendo, as nossas células terminais vão ficando cada vez mais adormecidas. É por isso que uma criança, quando se corta, quando se aleija, ela tem uma recuperação, uma cicatrização muitíssimo Muito maior rápida. do que uma pessoa com mais idade. É precisamente porque as células terminais estão muito mais ativas quando nós somos novos do que à medida que nós vamos envelhecendo. Então, esta tecnologia reativa essas células terminais e as células terminais têm o poder regenerativo do corpo. E por isso é que, como nós temos patologias, coisas graves como fibromialgias, como muitas coisas graves, outras menos graves, como eu, por exemplo, não era nada grave, felizmente, pelo facto de não ter grande mobilidade, tinha uma dor quando eu fazia isto, que parece uma coisa, mas epá, não tinha a mobilidade, ia na autoestrada para tirar o ticket. Quer dizer, só este gesto era uma dor São as famosas coisas que não matam, mas moem, não é? inexistente.
E meia Tem a hora ver depois, com, por tem a incrível que ver com a idade. pareça, meia hora depois eu deixei de ter essa dor e até hoje nunca mais tenho essa dor. Então, aquilo que eu quero que todos percebam é que isto não é nenhuma banha da cobra, nem nenhum milagre. É o corpo que faz o trabalho dele. Isto ajuda o corpo a fazer o trabalho dele. Então há resultados absolutamente incríveis. E tenho a certeza, Rita, porque a mim me aconteceu, quando nós começámos a ver as histórias umas atrás das outras, histórias da gente fechar o queixo, ah, isto passou a ser muito mais do que os nossos resultados, passou muito mais do que a ser um negócio, passou a ser uma responsabilidade social, Sem dúvida. levar este Olha, bem-estar ao máximo número sabes, de pessoas. sabes Foi uma isso que coisa? te impactou, não foi, Rita? Uma coisa que estás a falar sobre os resultados e que eu lembro-me, pá, principalmente assim, não foi logo ao início, mas a meio caminho, portanto eu já cá estou há 2 anos, pá, há coisa de um ano que nós começámos, isto começou a bombar, graças a Deus, e a bombar no sentido de começámos a partilhar e as pessoas começaram a ter resultados, e nós, quem estava mais na liderança e quem organizava os eventos, nós às vezes tínhamos que dizer a algumas pessoas que se tornaram, obviamente, nossas amigas e que foram tendo resultados, e nós dizíamos, por favor, vai com calma. Nós sabemos que isto mudou a tua vida, mas não faças isto parecer uma seita ou uma. Porque às vezes uma pessoa chegava lá e nós sabíamos o que aquilo tinha impactado a pessoa, a vida da pessoa. E nós dizíamos, não, vai com cuidado, que é para as pessoas não se assustarem, porque podem achar que é treta. É fanatismo, não é? E elas diziam Fanatismo. assim, mas como é que eu vou com calma? Se, opá, vou-te dar um exemplo, sei lá, olha, se eu sou. Nós temos uma pessoa que é GNR e que tinha lupus e que tinha dores constantes. Pode, se calhar há tantas hoje em dia, tinha dores constantes no corpo, tantas, já tantos testemunhos, e que depois do X39 voltou a fazer o seu trabalho com gosto, voltou a não chorar quando se levantava da cama, percebes? E nós só dizíamos, pá, mas vai com calma, que as pessoas não acharem que, tipo, sei lá, que foste comprado ou não sei o quê, que é uma completa estupidez, até porque, como se sabe, quem trabalha em network marketing, ninguém é comprado, nomeadamente eu como figura pública, eu não gosto de expressão, figura pública vale o que vale, mas sim, com alguma visibilidade pública, Tens a exposição pública. Vamos tenho lá. exposição pública, é assim, o que eu ganho é o que toda a gente ganha, comissões iguais a toda a gente, tenho uma vantagem e outra desvantagem. A vantagem, e eu gosto de ver assim, é esta, por exemplo, que eu tenho aqui, que é todos nós fazemos isto. Eu, ao fazer, se calhar ajuda a chegar a mais pessoas. E, portanto, também posso dar essa ajuda à equipa. É o que eu digo. Partilhem os meus vídeos, vão ao meu Instagram e ao meu Facebook, Rita Mendes Oficial. Eu faço vídeos daqueles pequenos, a falar do pets, a falar do negócio. Podem partilhar, pessoal. Há outros que partilham que não são da equipa, que isso é que me irrita. Quanto mais vocês. Podem e devem usar, porque é a filosofia do nosso trabalho, ajudar-nos uns aos outros, não é? Por Aquilo outro que lado, já que estamos a falar sobre isto de ser figura pública, há outras pessoas que olham, e eu também gosto de deixar isto bem explícito. Ah, está bem, ela chegou aqui porque é fácil, é figura pública. E eu quero-vos explicar o seguinte: a responsabilidade que isso acarreta e o perigo que isso acarreta para uma pessoa como eu, se por acaso corresse mal, ou se correr mal, não é? Isto tudo pode acontecer, é bem maior. Porque a exposição é maior. Se para ti, Silvio, às vezes há pessoas que dizem, isso é real ou não sei o quê, isso é banha da cobra, imagina a mim. Não é? Já passou o tempo de eu achar que tenho que me explicar e que tenho que dar justificações, porque eu acho que os resultados falam por si e porque a minha vida é toda direitinha, porque está tudo nos trinques, é tudo certo, é tudo idóneo, é tudo legal. É tudo legal. Nós temos estudos científicos, temos uma comunidade maravilhosa que nos edifica e que nos traz boa energia em vez de ser o que acontece na maior parte da sociedade, que é tudo para baixo, a vida está horrível, não há dinheiro para nada. Opa, é óbvio que sim, e que a vida não está fácil, mas também é óbvio que a sociedade e o ambiente que nos rodeamos faz com que às vezes as pessoas fiquem debaixo dessa pedra a pensar, ponham a cabeça na areia a dizer a vida não está fácil, então eu não posso fazer nada. E nós temos aqui uma comunidade que diz, não, podes sim senhora, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te levar não, estamos aqui para te ajudar a levantar, porque ninguém leva ninguém, ninguém faz o trabalho por ninguém. Isso também é uma coisa, ninguém faz o trabalho, não há patrões, mas sim, mas estamos aqui todos para nos ajudar e para puxar uns pelos outros. Ninguém fica sozinho, não é? aquilo que aconteceu com o X39, aquilo que aconteceu com a marca, em marketing é o sonho de qualquer empresa, porque qual é o sonho de qualquer empresa? Nós temos uma empresa, prestamos um serviço, fazemos o melhor possível para ter clientes satisfeitos, e esses clientes satisfeitos vão trazer outros clientes satisfeitos, e se
o cliente realmente adorar e comprar a ideia, vemos, por exemplo, a Apple, o que é que aconteceu com a Apple, ou seja, Uhum. que ou seja, as pessoas evangelizam a marca. Isto é um termo usado em marketing, não é? Ou Sim, seja, as pessoas são fãs ferrenhos da Apple sim. porque criaram uma relação. Eu estou a falar da Apple, não quero aqui estar a fazer Não, publicidade a Apple hoje em dia pode lançar o que é que seja que vai ser sucesso. Até pode lançar hoje em dia um pizza, sei lá, um pizza papéis, não é? porque os produtos eram Porque tão já está. bons, com tanta qualidade, que realmente cria-se uma moldura de fãs incondicionais da marca. Uh, Quando nós vimos na internet pessoas a falar, e claro, as pessoas não têm preparação, as pessoas simplesmente falam de coração, daquilo que sentiram, e a explosão gigantesca, da LifeWave no mundo inteiro. A LifeWave tem 20 anos, mas a explosão realmente só se deveu e só Quatro começou há anos, sim, 4 anos talvez. atrás, quando Uhum. foi lançado este produto. Realmente nós vimos pessoas a falar de uma forma tão apaixonada dos produtos. Isso é o sonho de qualquer marca, é ter alguém que fala sinceramente, fala de coração, fala sem qualquer tipo de preparação acerca daquilo que aconteceu com ela. E o facto de, por exemplo, imagina, eu dou um exemplo entre milos, uma pessoa que tem fibromialgia, que ao longo da vida, a qualidade de vida dela se vai deteriorando. Logicamente que o X39 não cura a fibromialgia, mas o facto de Continua os elas sintomas, terem não é? conseguirem trabalhar melhor, a dor alivia. E uma pessoa que sofre e que vive em dor, ter a dor dela aliviada, ela não consegue ficar calada. Não consegue, é Uhum. impossível. Quer dizer, como é que vais calar uma pessoa que de repente aliviou muitíssimo a qualidade de vida dela, melhorou de uma forma absolutamente incrível? E quando nós vimos testemunhos uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, testemunhos trazem testemunhos, resultados trazem resultados, e nós ficamos com uma forma, sei lá, encaramos isto mesmo como uma responsabilidade social, não é, É, Rita? como uma missão. Sabes que eu acho, sabes que eu sinto mesmo, sabes que eu estou aqui pronto, naquela idade da maturidade, e então fazemos muitas avaliações da vida. E eu olho para a minha vida, cada vez mais, olho para as minhas histórias de vida e vejo que Deus pôs-me cá com várias missões, uma delas é ser disruptiva e tipo agarrar em projetos e coisas tipo que as pessoas acham difíceis e desmistificar e trazer a minha verdade e mostrar que, pá, pronto, ou seja, como é que se costuma dizer? É atalhar caminho, no bom sentido. E o que eu sinto é que no network marketing ou no marketing de relacionamento, no multinível, como vocês queiram, porque temos várias formas de explicar, hum, há alguma dificuldade ainda de entender que como é que nós conseguimos, ponto um, premiar financeiramente bem os bons distribuidores e os bons líderes, e é uma coisa tão simples como o facto, se vocês entenderem que no comércio tradicional existem à volta uma panóplia de gastos que não se fazem aqui, como por exemplo os gastos de produção e de embalagem XPTOs, os gastos da publicidade, onde se vão buscar figuras públicas, os gastos de armazenamento gigantes, os gastos de transportes que vêm de países para países, ou seja, tanta coisa que é aqui cortada, salvo seja, porque é uma forma diferente de trabalhar, que faz com que a empresa consiga depois comissionar bem as pessoas que lhes ajudam a fazer este negócio. Portanto, acho que às vezes as pessoas não entendem isso. Em segundo lugar, eu às vezes penso assim: se eu tivesse a trabalhar numa empresa gigante qualquer de uma outra área, sei lá, de refrigerantes, de cremes, de automóveis, mas que é tradicional, e se todos os dias eu falasse sobre isso, ninguém achava mal nenhum. Imagina que eu agora, pá, por exemplo, vou dar um exemplo, eu agora tenho o patrocínio da Ford, porque tenho mesmo, que é uma marca de carros, não é? Se eu todos os dias falar no carro, toda a gente acha normal. Mas se eu falar do X39, já são capazes de dizer, ai, pronto, fala daquilo porque lhe pagam. Tipo, qual é a diferença? Falo daquilo porque me pagam, porque é o meu trabalho, não é? Se eu for sei lá, se eu for uma florista e todos os dias falar de flores, falo de flores porque é o meu trabalho, não é? E eu acho que as pessoas têm aqui ainda uma incapacidade, e eu estou aqui para ajudar tipo, a talhar essa cena, sinto cada vez mais essa pica de dizer, mas qual é? Aliás, é o trabalho perfeito. É assim, se eu
se eu promovo restaurantes, se eu promovo cabeleireiros, se eu promovo marcas de roupa que me dão bola só porque gosto aos amigos, se eu referencio, se eu aconselho, então aqui estamos no perfeito, que é eu aconselho um produto que me impactou a mim, à minha família, aos meus amigos, a pessoas, que me aproximou de pessoas que eu não sabia que ia aproximar, mas que me fez aproximar delas exatamente por estas histórias. Então, porque é que eu não hei de, já agora, segunda parte maravilhosa, que é, ou seja, eu sinto esta responsabilidade enorme de partilhar, mas então, se eu sou bem remunerada por isso, pá, por que não? E eu acho que há ainda uma coisa, eu acho que parece, às vezes apetece-me abanar as pessoas e dizer porquê? Porque vocês veem que há a possibilidade de ser felizes, sabes que quem trabalha muito nesta parte do desenvolvimento humano, pessoal, de cabeça, psicologia, sabe perfeitamente que às vezes as pessoas não querem sair da zona de desconforto. É onde se sentem bem. Às vezes as pessoas que se queixam, às vezes até a nível de saúde, não é uma coisa consciente, mas não saem do seu desconforto porque é onde se sentem confortáveis. Então pode ser uma pessoa que diz que nunca tem dinheiro para a renda, que não consegue fazer coisas com os filhos, não consegue viajar, que se queixa todos os dias, mas que não consegue sair daí. Tal como uma pessoa que tem uma dor constante, mas que é paparicada pela família, que não sai aos fins de semana, mas que o marido ou os filhos lhe trazem os miminhos do fim de semana, e não sei o que, e que pensa assim, se eu melhorar, se calhar vou deixar de ter estes miminhos. São coisas inconscientes. E eu acho que o nosso projeto traz muito isso a pessoas de fora, essa visão. Então, mas estes agora atrevem-se a ser felizes, mas eles atrevem-se a não ter dores, eles atrevem-se a melhorar, como se o mundo está a cair à nossa volta. Estás a perceber? É, a E às cultura vezes é preciso abanar essas pessoas e dizer é possível, minha gente, aproveitem enquanto o mundo ainda está de pé. A Bora cultura, aproveitar. a cultura portuguesa é muito diferente da americana nesse sentido. Quando vêm pessoas a falar de sucesso, de ir para a frente, de um puxar o outro, há este dogma. Em Portugal é, é tabu, é mais tabu falar de sucesso, falar de ganhar dinheiro, falar deste tipo de situações do que de sexo. Tu podes falar aqui de sexo 3 horas seguidas que não é tabu, não é? Felizmente hoje em dia não é tabu, não é? Mas se falares em sucesso, se falares em ganhar dinheiro, se falares em prosperidade, é um tabu realmente enorme e por isso nós temos de ter realmente muito bem definido aquilo que nós queremos da nossa vida e perceber as coisas, deixar-se guiar, estudar, porque as pessoas têm a mania de realmente dar muitas opiniões e realmente, Rita, eu tenho a certeza que para ti teres essa exposição é 1000 vezes mais difícil tomares uma decisão tão impactante que muda a tua vida e que tem, pela tua exposição, é mais difícil para ti tu tomares essa posição porque isto é uma coisa disruptiva, é uma coisa diferente, não é mais Eu do mesmo, demorei, eu não demorei é? a assumir, eu demorei a assumir perante mim, eh, ehm, que sou networker de profissão neste momento. Ou seja, eu inclusivamente até promovia o projeto como plano B, e hoje em dia já não é como plano B, porque já é plano A. E deixa-me dizer-te que eu próprio, estavas a falar dessas questões dos dinheiros, eu acho muito interessante porque ehm, eu própria também tive e todos os dias faço esse trabalho. Tenho que romper alguns dogmas, como tu disseste bem, e algumas crenças que eu tenho em relação ao dinheiro. Porque nós somos ensinados que o dinheiro é sujo, que o dinheiro vem de formas ilícitas de ganhar, que o O dinheiro é dinheiro para enganar os fácil não outros. quer enganar os outros, que nós não merecemos, que não somos merecedores, por mais que por fora não, muitas vezes não dizemos isso, mas ahm, que o dinheiro nos vai tornar outras pessoas que os endinheirados têm. Pá, porque é que nós não podemos ser diferentes? Claro que há gente boa e gente má em todo lado. Há pobres maus e há pobres bons, há ricos bons e em todas as profissões. E eu sempre vivi, lá está, eu sempre vivi esses rótulos. Eu lembro-me quando era DJ, epá, mais ativamente, não é? Que eu tinha o rótulo de ser, durante algum tempo, é a gaja da noite, viva à noite, não sei o quê. Sabes quando é que deixaram de pensar isso? Quando eu fiz um blog chamado Barriga Mendinha, em que durante 5 anos foi o blog, assim, de figuras públicas mais ligado à maternidade, com mais sucesso, e as pessoas perceberam, porque as pessoas têm que ver. Pois é, então, mas ela trabalhou, ela hoje esteve a tocar em Leiria até às 5 da manhã, mas espera, mas é 7 da manhã do dia de segunda-feira e já está a escrever, a levar os miúdos à escola e a tratar da alimentação e a tirar o curso de macrobiótica. Afinal, ou seja, eu passei a vida a provar qualquer coisa, sabes? A provar. Então, escreveu uma peça de teatro. Sim, mas espera, não foi ela, de certeza.
Então ela é a miúda do curto-circuito. Como escrever uma peça de teatro tão densa? Eu chorava baba e ranho. Até mudei o nome. Até que depois, não, foi mesmo ela que escreveu. Portanto, eu passei a vida a tentar provar qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa que eu provava, se queres que eu te diga, não me trazia financeiramente a estabilidade, porque era, sabem como é que se chama chapa ganha, chapa gasta? Portanto, havia um trabalho que eu também tinha que fazer, até mesmo eu, até sendo da área artística, parecia que tinha vergonha. Olha, como muita gente, por exemplo, que há aqui no nosso projeto, há muita gente das terapias alternativas. Também há muita gente que sente o mesmo, que é, eu estou a fazer o bem, não é? Portanto, pronto, se calhar não tem que ser muito remunerado. Ou como os padres, como as pessoas da área espiritual. Então, nós trabalhamos a espiritualidade, não há que ser remunerado. É Se tudo eu, uma questão de nós darmos a volta às tais crenças que existem, que não fazem sentido. se eu percebi muito bem, uma das coisas que tu fizeste, uma viagem que tu fizeste dentro da tua cabeça foi, ou seja, paraste de justificar perante os outros, abstraíste completamente e fazes aquilo que tu achas que está certo no teu coração, foi isso? Foi uma das viagens. Está, olha, uma coisa muito interessante que eu tenho percebido, eu agora também tenho aqui um projeto que está a começar a andar como palestrante e que também motiva e ajuda pessoas dentro da área do network marketing, mas não só, mulheres empreendedoras e tal. E uma das coisas que eu tenho dito é que esta indústria trouxe-me a grandiosidade de nós podermos trabalhar com o mundo. E que eu ser figura pública durante muitos anos, apesar de ser o sonho de tanta gente ser famoso, e isto, pá, nós vivemos num grãozinho de areia que é Portugal, mas acaba por ser o mesmo se for. Agora também não é exponencialmente. É, mas ah, ao tamanho dos outros países e das outras realidades. Que é. Fazia-me ser pequena quando estava só ligada a essa área. Porquê? Porque era o que é que os outros dizem? Será que me vão dar trabalho? Ou seja, o meu mundo acabava por ser muito mais pequeno, apesar de aparentemente ser maior. Ou seja, ok, é famosa, ok, vai aos eventos, às festas e não sei o quê, bem, continua a ir, alguns, né, agora não tenho tempo, agora só tenho para os nossos. Ah, mas será que efetivamente eu sentia. Eu viajei mais agora, nos últimos anos, do que viajei a vida toda. Eu, desde que estou na Lifewave, já fui ao Brasil, já fui aos Estados Unidos 3 ou 4 vezes, já fui ao Dubai, já fui ao México, já fui à Grécia, a Praga, já nem sei lá tantos sítios. Ou seja, eu devo ter feito em 2 anos para aí 6 ou 7 viagens, ou 8, e não faço mais porque tenho os miúdos. Já tenho falhado algumas, nós temos viagens de incentivo, como tu sabes, outras que como agora nós vamos ter a convenção da nossa empresa na Califórnia em outubro, lá estarei. O ano passado passei com a nossa equipa o aniversário em Dallas. Eu faço anos a 18 de outubro e passei lá, portanto foi assim um marco também, porque eu nunca tinha passado o aniversário fora de casa. Ou seja, eu nestes 3 anos abri-me mais ao mundo do que alguma vez. Claro que já tinha viajado, sim, e já tinha feito viagens com a família, mas não assim tão recorrentemente e não a pensar assim. Como é que incrível, eu através do meu quintal de casa posso ter equipa, como tenho na Europa toda, equipa no Brasil, equipa em África, equipa como nós temos, como eu tenho já no Panamá, na Venezuela. Como é que é possível eu estar a ter uma reunião com o Dubai enquanto estou a dar banho ao filho, que isso também é muito interessante para quem é mãe e tem esta vida que eu tenho. Uh, Às vezes eu digo assim, seria impossível noutra área qualquer eu ter o ranking e ter a responsabilidade que tenho e estar a fazer massa e a dar banho ao filho e estar a fazer uma reunião de presidentes. Já aconteceu, aliás, já deixei queimar a massa, sabem muito bem, porque estava a fazer tudo ao mesmo tempo. Claro olha, que há alturas em que temos que vestir, pôr os galões, não é? Pronto, quando vou fazer uma coisa mais séria, como são os eventos presenciais, com os internacionais e tal, pronto, tento não levar os miúdos, não é? Pá, mas se tiver que ser, também é uma indústria onde se percebe que qualquer pessoa, de qualquer área, tem a possibilidade de crescer e, portanto, porque é que eu não teria também, sendo mãe solo, e querendo o melhor para os meus filhos e para mim, não é? O mais pequeno já nasceu nesta área, é só o que ele conhece, com a mãe a fazer isto, olha, tem uma 4 anos. 3 anos, e realmente eu quero, não que tu precises disso, mas de certeza absoluta que já muitas pessoas o fizeram, não é por ser o Silvio Fortunato a dizer isto, mas realmente eu quero fazer um grande reconhecimento porque tu e o Rui é outra pessoa que está também no negócio,
tudo aquilo que nestes 3 anos nasceu em Portugal. Vocês os dois têm uma responsabilidade muito, 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 muito acrescida. E hoje, passado 3 anos, ou seja, vocês começaram do absoluto zero, de não haver reuniões, de não haver testemunhos, muito importante, de não haver, pelo menos aqui em Portugal, do absoluto zero, porque hoje, 3 anos depois, vocês fizeram uma autoestrada e venho eu e outras pessoas que vêm hoje, o nosso trabalho é milhões de vezes mais facilitado e eu, pela experiência que eu tenho nesta indústria de mais de 30 anos, eu sei que hoje, com todas as condições que vocês lutaram e trabalharam no duro durante estes 3 anos, vai haver histórias de sucesso 10 vezes mais rápida. Ou seja, não é porque as pessoas que vêm agora são melhores do que vocês, não tem Uhum. absolutamente nada a ver com isso. Elas têm condições para andarem 10 vezes mais rápida e o sucesso que tu atingistes nestes últimos 3 anos, que é imenso, tenho a certeza que tu mudaste, em termos financeiros, mudaste a tua vida e muitas outras pessoas, mas aquilo que vocês construíram hoje está um sistema, uma fábrica de sucesso feita que eu tiro-te do chapéu, Rita, e realmente quero te agradecer do fundo do coração, porque eu sei o trabalho, a dedicação, o foco que é preciso para construir aquilo que vocês construíram, porque há reuniões por todo lado, há pessoas por todo lado a falar, é tudo, e então eu sei o que Ó, é. Silvio, e olha uma coisa, o que é mágico nisto, e para quem está aí pela primeira vez ou que está há pouco tempo no projeto, que vocês entendam, é assim, vejam a magia. De repente eu recebo um telefonema do Paulo, eu já estava a acompanhar, é assim, eu já não consigo conhecer toda a gente. O que por um lado me angustia, mas por outro é o que é suposto, não é? Porque nós quanto mais vamos crescer, eu neste momento tenho à volta de 20 mil pessoas na minha organização. E aí ter mais, né? Portanto, obviamente, claro que há umas mais próximas, outras eu ouço falar, ou falei por Zooms, não sei o que, mas eu não tive. E de repente diz-me o Paulo assim: olha, pá, vais fazer uma live com o Silvio, vais adorá-lo, porque ele está a fazer um trabalho maravilhoso, ele tem um caminho pela frente, não sei o que, nananã. E de repente eu conheço o Silvio, vou estudá-lo melhor, vou estudá-lo mesmo bem, e penso assim: pá, realmente, ouve lá, qual é a bênção que nós, lá está, começamos há não sei quanto tempo atrás, sem ninguém, que tivemos que formar não sei quantas pessoas, de repente, hoje em dia, já nos caem no prato, no bom sentido, Silvios, e que fazem, e que ajudam a que a máquina continue, né? E que ajudam um, a que eu, por exemplo, possa estar com os meus filhos a um sábado ou a um domingo e que diga, ou até nos outros dias de semana, que nós temos reuniões semanais todos os dias, e que diga aos meus convidados: olha, vai ouvir a reunião do Rui, vai ouvir a reunião do Algarve, olha, vai ao Porto porque está a haver um evento, olha, o Silvio tem feito lives diárias, olha, a Cristina Húngaro e a Faquinha fazem tertúlias, não sei o quê, ou seja, já viste o que é, portanto, ou seja, nós começámos sem dúvida, mas como tu dizes bem, como se desenrolou, neste momento é uma comunidade que já está tão bem oleada, hum, que eu sou o exemplo daquilo que eu ouvia e que vocês ouvem sempre, que é a história do é possível. Eu no outro dia fui a um evento, aquele evento grande de maio, onde nós tivemos cá uma série de gente internacional, que foi ali no Epic Sana. Não sei se tu tiveste, Silvia. Não, eu não estava, Tiveste. eu estou há um Pois, tu mês. nem não estavas. Olha, exatamente. Eu foi a primeira vez que eu, de repente em palco, pá, estava a bater palmas, eu não sei o quê, eu já fui um monte de vezes a palco, milhares de vezes, antes da Life Wave por outras razões, e agora quase sempre estou em palco a contar a minha história, a fazer entrevistas e tal. E de repente começaram a cair literalmente lágrimas dos olhos, em que eu disse assim: pessoal, eu vou dizer isto pela primeira vez. Se há 3 anos atrás, na pandemia, me dissessem que ia estar numa sala, num hotel fancy em Lisboa, a ganhar muito bem, com pessoas com testemunhos de mudança de saúde incrível devido ao nosso trabalho, um, com os meus filhos na sala, com tudo a correr bem. Se me dissessem isso na altura em que eu estava grávida, estava numa relação tóxica na altura, que eu sabia que aquilo não ia para lado nenhum, não via saída e de repente é um orgulho tão grande saber que isto começou na tal sementinha, e não foi comigo, começou com. Mas lá está, isto começar é o quê, não é? Nós ainda hoje em dia somos pioneiros. Começou com o Paulo, com a Liliana e com o Rui, que vieram dos Estados Unidos com esta encomenda, que foi o PETS. Eu, sem dúvida, que fui das primeiras pessoas a embarcar no projeto, porque já tinha decidido trabalhar nesta área e do network marketing eu não saio mais, sem dúvida. Encontrei
aquele modelo de negócio que é, como diz o Robert Kiyosaki, é o modelo de negócio do século XXI. E quem não entende continuará no queixume. E isto não falando só da LifeWave, porque há, sem dúvida, várias oportunidades, mas depois está há outra coisa, que é a pinta que este projeto tem. A pinta, não é só a pinta por ser redondinho. Porque eu também tenho, e essa parte é importante na minha vida, gosto ou não se gosta, a questão da imagem, porque eu toda a vida, quando eu falo de imagem, não é a imagem só, se é bonita, se é feia, é a imagem que tu transpareces, a pessoa que tu queres, a mensagem que tu passas, não é? Porque Credibilidade. eu continuo a ser uma referência e continuo a gostar de ser, não é? E tenho muitos projetos. Tu há bocado dizias assim: este é o teu plano A, mas sabes que este plano dá neste momento para eu, por exemplo, estar neste momento a criar um canal de YouTube meu. É o meu próximo projeto, portanto é na comunicação também. Estás a perceber? E porquê? Porque posso fazê-lo, porque estou. Como diz a Liliana, o dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos. E dá para investir noutras coisas, que eu antes só tinha sonhos. Agora tenho sonhos que posso concretizar, não é? Um, Pronto, mas por outro lado é sentir isso, é sentir que ainda somos pioneiros, porque ainda há tanta gente que pergunta assim, então se isso é tão bom, porquê é que não está nas farmácias? Porquê é que não está nas... Porquê é que ainda há tantos países? Olha, por exemplo, dou-te um exemplo, o país aqui ao lado que é a Espanha, ainda está muito pouco, nós não temos liderança em Espanha, portanto, pessoal, se conhecerem gente em Espanha, comecem, nós já estamos lá, obviamente, a nossa equipa já tem gente em Madrid, em Vigo, etc, mas ainda faltam aqueles, sabes, aqueles Sequer, lobos que levam tudo à frente. Em França também. Hum, temos tanto ainda por onde. Bem, isto só em Portugal, ainda temos muito por desbravar, não é? se tu pudesses descrever o orgulho que tens em, em levares esta tecnologia do X39 ao mundo, como é que tu descreverias esse orgulho teu naquilo que estás a fazer em ligação à LifeWave? Olha, eu acho que não há acasos na vida. E acho que tudo. Acho que na minha vida a Life era a peça do puzzle que faltava, na parte profissional. E depois, o mais incrível é que quando tu estás alinhado, eu senti isso, comecei-me a alinhar profissionalmente, o que significa também alinhar-me com o meu propósito, porque não é só, para mim, as pessoas não são a profissão, podem ter a sorte de fazer profissões que gostam, mas há tanta gente que é boa gente e que depois se subverte porque tem profissões e missões que não são as dela, não é? E eu, a partir do momento que comecei isso, também se começou a alinhar tudo o resto, a minha vida emocional, a minha estabilidade de cabeça, de coração, portanto, tudo acontece. E não há casos, como eu te dizia, os meus 3 filhos chamam-se Afonso Luz, Matilde Estrela e Duarte Sol. Quando eu digo que não há coincidências, é que nós trabalhamos com a luz, não é? Nós trabalhamos com. Eu até me arrepio quando falo sobre isso, ou seja, eu acredito que a LifeWave, neste momento, em Portugal, é quase como um quarto filho. O X39 e quando eu falo filho, porquê? Porque tem a ver com a responsabilidade que nós temos com o filho e com o amor que nós temos com o filho. Um, e com o querer fazê-lo crescer. Isto que eu te falo desta comunidade é assim, no que eu. Porque como é que um filho efetivo que sai do nosso ventre deve ser olhado se nós formos pessoas com consciência? Nós ensinarmos a dar-lhes responsabilidade, a dar-lhe todo o amor, a dar-lhes todas as direções para um dia eles voarem, não é? Para um dia eles fazerem ao mundo, porque eles não são nossos, eles passam por nós. E eu sinto mesmo com a LifeWave, que é tudo o que eu puder trazer, da forma que eu puder contribuir, para ajudar a que o projeto vá tendo mais pernas, vá trabalhando por si, vá sendo cada vez mais independente, apesar de, sabes, isto é como no Oriente, os pais também deixam de ser precisos, mas continuam a ser respeitados. Portanto, aqui que esse respeito continue a existir, que esse caminho também, e que, como eu costumo dizer, nós impactemos 1000 pessoas que estão numa audiência, ou impactemos uma, quando eu às vezes tenho uma reunião one-to-one, já vale a pena, porque a tal gotinha no mar faz diferença. Portanto, eu acho que realmente encontrei na minha vida algo que se junta com tudo o que eu gosto de fazer, que é comunicação, a paixão pela comunicação. E o entretenimento também trouxe coisas boas às pessoas. Eu sei, eu recebia mensagens quando fazia programas da manhã e curtos-circuitos da vida, não sei o quê,
também alegra as pessoas, mas aqui vai mais à frente, ok? Nós trazemos efetividade de bem-estar e de melhoria de vida às pessoas. Por outro lado, também é muito interessante perceber como é que consigo com que esta missão e propósito de vida encaixem em tudo aquilo que eu acho que sou. Ou seja, também mudar as mentalidades das pessoas, ajudar as pessoas a mudar as mentalidades, ajudar as pessoas a pescar, porque sabes que é muito. As pessoas pedem muitas vezes ajuda, mas pedem ajuda, que sabes, nunca ouviste dizer que as pessoas, a maior parte das pessoas, da humanidade é assim, dás a mão e as pessoas querem o braço. Nós aqui fazemos uma coisa que eu acho que lá está, é como educar um filho, não é dar o peixe, é dar ensinar a pescar, não é? E até podemos estar ao lado e até podemos ajudar a dar as minhocas para eles irem pescar. Mas é algo que também te ajuda para montes de coisas na vida. Portanto, eu que sou coach e que trabalho desenvolvimento pessoal, encanta-me este género de trabalho. Portanto, não é um 2 em 1, é um 10 em 1 o que eu faço hoje em dia. E com orgulho imenso, porque depois temos uma ligação, agora deixando Portugal, e indo, por exemplo, ao David Schmitz, é o CEO, é o inventor, é o cientista por trás desta tecnologia. É quase como seguir o bem, seguir a luz. É uma pessoa que contribui para o mundo de forma positiva. É milionário, é bilionário, vai continuar a ser mais e merece cada tostão, tal como nós merecemos todos, não é? Na nossa realidade. E que estamos a trabalhar numa empresa. Tu podias trabalhar, por exemplo, numa Coca-Cola e ser milionário e saber que a Coca-Cola não faz bem às pessoas. Mas estavas lá e eras orgulhoso e não sei o quê, porque pronto, ok. Tens o orgulho na história, tens o orgulho no design, tens o orgulho no Pai Natal que deixou de ser verde e passou a ser vermelho por causa da Coca-Cola, mas não fazia bem às pessoas. Nós aqui temos este orgulho de saber que estamos a caminhar com, pronto, para trazer luz, sem dúvida. E é um bocado o seguimento desta minha história familiar, emocional e de amor, já com os meus filhos e agora com o meu quarto filho. Olha, esta hoje surgiu uma primeira vez, com o meu quarto filho, que é o X39 e a LifeWave. Tu falas disso dos filhos porque, no fundo, uh, tu falaste de quando tu pisaste o palco do Sana, no fundo representou para ti talvez um marco, dizer assim, eu consegui chegar a um patamar que hoje dentro de ti, que era um patamar super importante, a estabilidade financeira, como tu dizes, a calma, Então, não, olha, e não... não só olhar para aquele público, porque é É isso assim. que não me estragues a surpresa, espera, não me estragues a Ai, surpresa, meu Deus, calma. uma surpresa! Não, mas espera aí, dizer assim: estas pessoas nasceram desta sementinha, estás a ver? Exatamente, é isso que eu te quero, quer dizer, o que é que tu sentes hoje de vez. Olha, uma coisa que me impressionou muito foi, ainda ontem estava a falar com o Paulo acerca disso, foi a experiência que eu tenho na indústria, a gente lê as coisas, não é? E aquilo que me impressionou, uma das coisas que mais me impressionou foi a qualidade e a quantidade de liderança que hoje existe somente após 3 anos. De montes de gente faz lives, de montes de gente faz conferências, organiza os próprios eventos, portanto, isso tudo é o sonho de qualquer networker. Uhum. Qual é a sensação que tu tens de perceberes que os teus filhos e Sim. netos hoje lideram, põem este negócio a funcionar e vês a liderança e as vidas se transformaram precisamente por tu, pelo Paulo, pelo Rui, terem acreditado e feito. Qual é a sensação de ver as pessoas realmente a brilhar, a conseguirem e a liderar? Qual é essa sensação, Rui? Olha, é algo que também é uma aprendizagem que não é preciso ser da área artística, mas que há muito, que é deixar o ego de lado. E eu tenho, como quase todas as pessoas que pisam palcos, principalmente durante a minha época mais de miúda, eu comecei a televisão com 18, é normal, com o barulho das luzes, aquilo tudo era ali uma. Obviamente que enchia o ego e que o ego era importante na minha vida. E claro que com a aprendizagem da vida e não só no network marketing as coisas foram mudando nos últimos anos, mas estar aqui e saber que isto aqui não é por. Saber que estás a criar palcos para outras pessoas também. E o palco significa dar voz. O palco não é só pela vaidosice. Ou seja, que dás palcos, que ajudas outras pessoas a terem palco, a terem uma forma de mostrar ao mundo inteiro como são orgulhosos pelo trabalho que fazem, é muito bom. E depois é muito maravilhoso, é ótimo também para aprender a delegar. Eu sempre tive dificuldade em delegar na minha vida inteira.
por isso se calhar é que há alguns projetos que eu também tinha tido fora da área da artística, porque eu sempre tive veia de empreendedora, tive um projeto que era o Puríssimo até há pouco tempo, que era de alimentação saudável, tive outros restaurantes, tive duas agências, só que eu tinha dificuldade em delegar porque achava que quem fazia bem as coisas à minha maneira era eu. E tu aqui tens que aprender que é assim que funciona, e aprendes com uma primeira pessoa, essa primeira pessoa começa-se a fazer à estrada, essa começa a delegar à terceira e tal, e portanto acaba por ser uma cadeia que se vai fazendo aqui e que te dá essa experiência. Portanto, é um orgulho imenso, tanto neles, tanto nas pessoas, e ver que realmente somos pessoas diferenciadas, porque como eu te disse, é assim, a sociedade está muito moldada para ser negativa. Para ser, não é teoria da conspiração nenhuma, é olhar à volta, é olhar para o mundo louco em que nós vivemos e que nós temos duas opções. Ou fazemos por mudar primeiro o nosso mundo para depois poder ajudar cá fora, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, querem logo passar logo, agora vou mudar o mundo, vou revolucionar. Se tu não te revolucionares a ti primeiro e não te ajudares a ti, não consegues fazer mais nada. E portanto, isso é uma parte muito importante, não é? E pronto, e então este sentimento de estar a revolucionar pouco a pouco a vida, ou ter ajudado a revolucionar pouco a pouco a vida de pessoas que também estão a revolucionar a de outras, é indescritível. Quer dizer, eu estou aqui a falar, não consigo descrever bem, estou a tentar fazer o máximo que posso, mas é de realização. Eu procurei a realização durante muito tempo. E eu acho que este trabalho me realiza e me enche as medidas, sem dúvida. É isso. Olha, e o que é que tu, para finalizarmos, o que é que tu achas que a pessoa tem que ter para ter sucesso na LifeWave? Porque o facto de seres É bom. influencer, seres uma figura pública, as pessoas, mas isso, como tu falaste há pouco, isso tu tens sucesso ah, porque pronto, és a Rita Mendes, não é? E na realidade a gente vê tantas pessoas tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes umas das outras a ter sucesso, Uhum. realmente, pronto, tu és a Rita Mendes, não podes deixar de ser a Rita Mendes, e portanto fizeste Para o com as bem e para o mal? Sim. que tinhas, e portanto eu não considero que o sucesso que tu atingiste hoje seres uma das pessoas mais bem pagas da LifeWave na Europa, não teve a ver com tu seres uma figura pública, teve a ver com o teu trabalho, a tua dedicação, o teu foco. Não tem... Silvia, e deixa-me dizer-te uma coisa muito interessante em relação a isso, que às vezes eu agora tenho dito mais, há coisas que eu só digo agora, não é? Depois do sucesso alcançado, isto é como sempre, ao início tu não dizias. Mas vocês não sabem o que é que foi o início, em que lá está, mais uma vez, ouvia o meu upline, porque eu sei que ele criou o meu bem e é assim que funciona. E ele dizia-me assim: eu tinha, por exemplo, nas redes sociais, algumas marcas que me pagavam, ainda hoje. Noutras áreas tenho, mas que eram incompatíveis até com outra empresa, porque pronto, era não sei o que dos cremes, era não sei o que dos cabelos, e nós também tínhamos. E o Paulo dizia-me assim, Rita, pá, esquece lá estes 500, 600 mil que vais ganhar aqui e pensa mais à frente. Daqui a 6 meses, se tu te dedicares, vais ganhar o dobro, o triplo disto. E, portanto, é preciso paciência, resiliência e ter visão. E houve uma altura que eu tive a visão. Também me foi posto muitas vezes à frente, como é que sabes, a cenoura, sabes? Que eu acho que nós temos que fazer isto muito com os nossos, que é os tais objetivos que eu não sabia ter antes, comecei a tê-los, que é se eu cadastrar não sei quantos, chego aqui, se eu fizer não sei quantos pontos, não, então para isso tenho que fazer quantos contactos por semana, tenho que fazer uma lista e vou pedir ajuda aos meus diretos para fazermos uma triagem, portanto, ou seja, os objetivos foram sendo traçados. Mas ao início custou-me muito, porque eu tive, e por isso é preciso muita resiliência e visão, porque custou-me, porque eu ao início não ganhei logo bem, antes pelo contrário, eu tive meses ali em que eu estava à rasca a pensar o que é que eu vou fazer à minha vida, e se isto não dá certo? E se isto não dá certo, o que é que eu faço? E o Paulo a dizer, dá, faz o que eu te digo. E eu, mas como faço o que tu me dizes? Até tinha dor de estômago. Por isso é que eu vos digo que esta história dos egos existe noutro género de empresas, porque é assim, eu lembro-me dele dizer, e eu sinto, por exemplo, hoje em dia, eu tenho na equipa mais forte, já tenho 3 presidentes neste momento, ou seja, tenho 3 presidentes que vieram depois de mim, não é? Obviamente, e que noutra empresa, e nós sabemos até em network marketing, é assim, ai meu Deus, e agora? Como é que é? Vão-me ultrapassar aqui? É ao contrário, ultrapassem-me, pessoal. Bora lá, a não ser que haja ego envolvido e que as pessoas não queiram. Mas a perceber, é uma coisa que tu aprendes aqui. Para já os rankings valem o que valem. A única coisa que eu acho que o ranking é importante no sentido de dizer é quantos milhares de pessoas é que eu já ajudei.
quantos milhares de vidas eu já toquei, portanto é assim que é por aí que eu vejo. Mas nós queremos muito que as pessoas sejam, 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 nos superem. Nos sejam mais. superem, pronto, mas deixa-me só dizer também que ao início, e por isto para tu perceberes, o que é que eu ao início dei o litro, os meus primeiros 3 meses foram um bocadinho obsessivos, porque pensei assim, já que vou entrar, bora entrar com tudo. E às vezes, outra coisa que esta indústria tem de vantagem tremenda é que às vezes qualquer um de nós, somos humanos, ficamos à sombra da bananeira. E eu lembro-me agora de ter tido uma reunião, tive há uns tempos atrás com o nosso novo Sales Manager, que entrou agora em Portugal e Espanha, e ele dizia-me assim: Rita, tu estás a precisar de um impulso, porque tu, quando entraste por dor, e a dor levou-te a querer muito furar. Neste momento, tu já não tens a dor. Tu tens de traçar um objetivo, seja pelo que for, ajudar não sei quantas pessoas, atingir um objetivo pessoal. Agora a minha realidade é outra, não é? E portanto, o que é que tu podes fazer aqui? Podes trabalhar por arranques, no sentido de que agora dou o litro. Epá, mas agora de repente, olha, tenho aqui outro projeto que me está a levar mais tempo, ou quero estar mais familiarmente presente. Tu não vais perder nada se, ok, se puseres um bocadinho em ponto morto, né? Claro que depois convém arrancares de novo. Então é uma gestão que tu próprio fazes, tu próprio vês e que ninguém te obriga a fazer isso. É a tua vida que vai comandando. Então, uma das coisas que tu normalmente recomendas é que a pessoa, para arrancar forte, deve arrancar de uma forma obsessiva, obsessiva no bom sentido de Não, no bom sentido. dar o máximo de impulso pelo máximo tempo, é isso? É porque até é assim, e ter a visão. Porque se tu não acreditares, esquece. Se tu só fores porque alguém te convenceu, acreditares mesmo que pode acontecer contigo, se acontece com os outros, porque é que não acontece? Saberes que é uma profissão onde mudas vidas a todos os níveis, mas o mudar vida não tem que ser igual. Para uma pessoa, pode ser ter mais 300 euros por mês, porque esses 300 euros por mês ajudam a que não tenhas que fazer um terceiro turno ou um segundo. Para outras pessoas é mais 3 mil euros por mês. Para outras pessoas é chegar a um patamar, sei lá, como o Paulo e a Liliana chegaram agora, que é a New Elite e morar no Dubai. Cada pessoa tem os seus objetivos e isso é importante. Eu quando falo na obsessão é isso, é acreditar piamente, ser ensinável, ou seja, principalmente ao início não inventar muito, porque já estão as regras todas feitas para este ano de trabalho, por isso é que qualquer pessoa, um economista ou um médico pode ter sucesso, mas olha, temos um pintor da construção civil, que é o nosso Vítor da Figueira, pá, que é das pessoas mais incríveis, e aprendeu no networking passo a passo, e hoje em dia está super bem lançado, e é um dos nossos líderes, também é ali da zona centro-norte. Portanto, qualquer pessoa de qualquer idade, podem começar aos 50, 60, 70 anos, podem começar miúdos, cada vez mais temos miúdos a acreditar que se calhar não têm grandes saídas profissionais no mercado tradicional e que fazem isto paralelamente. Portanto, é por aí, é acreditar muito e pensar, se acontece aos outros, também pode acontecer comigo, porque tenho aqui as comissões são iguais para todos, as regras são iguais para todos, né? Eu, como figura pública, nunca tive qualquer benesse. Agora, por exemplo, tenho uma reunião com o diretor, não sei o quê, porque sou uma das presidentes, não é? Porque sou Rita Mas Mendes. é porque Né? Qualquer pessoa tem. demonstraste que tens liderança no negócio, não é? Exatamente, qualquer pessoa, não é? Garanto-te que se chegar aqui alguém, até porque eu já trouxe algumas figuras públicas também para trabalhar connosco, se chegar alguém e disser, eu quero reunir com, sei lá, com o Steve e com a Gina Merritt, ou quero reunir com o nosso novo diretor de Portugal-Espanha, não sei o quê, eles vão dizer, mas porquê? Não é? Se ele não me trouxer nada que esteja efetivamente a ser interessante para a empresa, não faz sentido, portanto, não tem a ver com isso. Um, e, e pronto, e é isto, é o caminho que faz-te caminhando, acreditar, ser muito grato ao que nós vivemos, pá, ser um bocadinho ouvidos mocos às pessoas que são negativas, porque vão haver muitas, há muitos velhos do Restelo. Coisa importante, é muito raro, há casos, em que são os amigos e a família que nos levam longe. Os amigos e a família, se calhar por não perceberem às vezes que nós estamos num momento de mudança, às vezes mantêm o pensamento na Rita, no João, no André, na Maria, que conheciam antes, em momentos que se calhar não eram aqueles que nós. Porque nós muitas vezes, quando agarramos oportunidades destas, é porque tivemos menos na vida, menos boas e queremos sair de lá. E as pessoas às vezes não acreditam em nós, não acreditam no projeto, dificultam-nos, metem-nos em traves e, portanto, mas isto acho que em qualquer negócio, né? Quando as pessoas fazem uma mudança. Qualquer coisa. Portanto, se os amigos e se os familiares forem céticos e vos puserem para baixo,
pá, não ouçam, não estejam tanto com eles, rodeiem-se de pessoas mais positivas, nós somos a média ponderada das 5 pessoas com quem nos damos mais. Procurem estar em reuniões destas, mesmo que não consigam presencialmente, estejam mais em reuniões nossas, vão aos eventos, encontrem os amigos certos e tragam os amigos certos até nós, claro. Ótimo, fantástico. Eu gostava só de saber, para terminarmos, se alguém que está aqui na live quer fazer uma pergunta à Rita, por favor, escrevam aí nos comentários, ok? E eu vou eleger uma pergunta para poder fazer à Olha, Rita e a até Rita porque poder. eu não estou a ver o Facebook, portanto, eu nem faço ideia Eu quantas estou. pessoas estão, nem se as pessoas estão a escrever, nem nada. Depois tenho que ir lá. Isto tem aqui um pouco um delay, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu vejo aqui as perguntas e faço a pergunta. Ah, é isso, é porque às vezes há muitos ladrões de sonhos. Temos de ter muito, muito cuidado com os ladrões de sonhos. E às vezes as pessoas que nos rodeiam, às vezes roubam-nos o sonho, não porque não gostam de nós, mas querem-nos Pode? proteger. Querem-nos proteger e dizem: ai, filho, vê lá onde é que te metes, ai, cuidado. Eles fazem isso para nos proteger, portanto, não é por mal. Há também os ladrões de sonhos É que, por desconhecimento, não é? Porque não conhecem. mas também há aquele ladrão de sonho que quer que a gente fique no sítio onde está, no mesmo Uhum. sítio, porque se nós tivermos a coragem, de sair da nossa zona de conforto, de fazer coisas estranhas, fazer coisas diferentes deles todos, e depois se dá certo, não é? Se nós Exato. mudamos a nossa vida, depois, olha, tiraste a Ai, câmara. espera aí, já voltei. Depois vai lembrar. Estava só a ver porque acho que o meu filho está a chegar, o bebê. Estava a ver aqui uma mensagem. Eu Desculpa. estou a ver. Isso faz lembrá-los da, do quanto eles foram covardes de não terem feito aquilo que tu fizestes. Então tentam Uhum. inconscientemente te manter no mesmo sítio, que é para um dia eles não se sentirem mal com eles próprios. Então esse Uhum. é realmente. Olha, outro conselho, isto a gente fica aqui a falar a tarde toda. Outro conselho é os nãos que vocês vão receber agora, garanto-vos uma coisa, eu recebi muitos nãos, que hoje em dia, ao verem o sucesso tanto da empresa como o meu, como o crescimento, já vieram ter comigo sem eu lhes procurar, ou seja, porque tanto porque acompanham o sucesso, como até porque não estavam no momento antes. Olha lá uma coisa, eu já tinha estado noutras empresas e não tinha feito nada de extraordinário, porque não era o meu momento. Não tinha ainda acreditado, não tinha acreditado ainda, tido a visão, não tinha tido esta fé de que as coisas iam correr bem e depois correr atrás, não é? Porque não é só a fé que nos leva. Claro. E portanto, não, os nãos, eu sei que é muito difícil ouvir não. E ainda hoje eu não gosto. Achas que alguém gosta de ouvir não? E, não, e fico irritada, mas já aprendi a ficar menos irritada. Porque penso assim, é um Nós, bocado, é por desconhecimento, é por não abrirem a pestana, pronto. a pessoa diz não é ela própria, não, não é não, é a nós. Então, é, é isso. Olha, olha, o Filipe, e vamos ficar aqui pela pergunta do Filipe, que é precisamente isso. Ele pergunta: foi-te fácil receber os nãos das pessoas mais próximas e queridas? E como é que desta volta a esses nãos? Aliás, quase que acabaste de responder a esta pergunta. Basicamente é isso, é assim. E ainda tenho algumas pessoas, não digo próximas, mas do núcleo, principalmente familiar, que não percebem nada do que eu faço, que não entendem, por exemplo, para eles o tal patamar a que eu cheguei, para eles é. Já não percebem, é assim, mas o que é isso? O presidente, agora és presidente de uma empresa. Eu não sou presidente de uma empresa, é o nome do ranking. Podia ser, noutras é diamante, noutras é noutras não interessa. O que interessa é que é a quantidade de pessoas que já toquei com isto. Um, e, e portanto eu vejo sempre assim, é por desconhecimento ou então é o que tu dizes, ou é por tentativa de proteção, se for um negócio, em relação ao produto. É uma oportunidade da pessoa sentir na pele que efetivamente faz sentido. Atenção que também temos que ter a certeza e saber, exatamente porque não é magia e porque é um produto sério, cada organismo reage da sua maneira. Há pessoas que, como eu e como tu, sentimos efetividade logo. Há pessoas que demoram mais tempo porque cada organismo é diferente e, portanto, também temos que saber lidar com isso. Mas temos aqui ajuda de médicos, temos ajuda de comunidade científica, pronto, eu acho que quem depois se envolve como nós nos envolvemos, acabamos por ter aqui uma corrente positiva que nos ajuda
a fazer, a ultrapassar essas coisas. E em vez de nos centrarmos nos nãos, centramos nos sims e trabalhamos os sims e esses é que vão crescendo connosco. É isso, é brasa longe da fogueira apaga. E, portanto, à medida que nós também nos envolvemos em toda a comunidade, as coisas realmente funcionam. Olha, Rita, muito obrigada. Não sei se queres dizer Obrigada mais eu. palavras. Para mim foi um privilégio e uma honra te receber aqui nas minhas lives. E como eu te digo, respeito muito o trabalho que tu fizeste durante estes 3 anos e agradeço-te muito. E graças ao teu trabalho e de outros pioneiros, hoje temos o trabalho todo muito simplificado, mais simplificado. Obviamente que temos que ter o trabalho, como é óbvio, não vai cair do céu, logicamente. E estou muito, muito, muito feliz por trabalhar contigo e com outros profissionais. E obrigada por terem criado este patamar, esta máquina incrível para nós hoje podermos explorar de uma maneira muito mais rápida, mais fácil, mais simples, trabalhando da nossa parte. Ok, Rita? Do fundo do coração, Muito muito... obrigada, Silvio. E venham mais Silvios, que tu também és incrível. Ok, Um beijinho obrigada. grande, obrigada pela disponibilidade e obrigada a todos que tiraram este bocadinho de domingo para estar connosco. Pode ser que hoje, se tu estás a ouvir isto, então só viste até ao fim, ui, grande corajoso ou corajosa. Pode ser que este seja o momento em que o universo, em que Deus te está a dizer: acorda para a vida, tens aqui uma oportunidade. Olha que há comboios que não passam duas vezes. E vou-vos dizer uma coisa: o facto de sermos pioneiros ainda, de haver ainda tanto a desbravar, faz com que este projeto vai continuar a andar e vai continuar a andar contigo ou sem tigo, como eu costumo dizer. Portanto, é bom que entres na carruagem, ok? Procures um bom lugar, e nós vamos andar por lá sempre para ajudar quem quer ser ajudado, está bem? Quer a nível da saúde, quer a nível, obviamente, do negócio, estamos aqui para isso. Beijinho grande. Foste convidado pela Rita. Eu te recomendo é falar agora de imediato com ela. Se fores convidado por mim, fala de imediato comigo. Se porventura alguém te deu acesso a esta live, deves. Há aqui uma ética realmente muito grande que nós seguimos e tenho a certeza que tu tens essa ética também. Deves falar com a pessoa que te indicou Eu te indico. com esta live, falar com ela, não connosco, porque foi ela que te indicou, tiraste todas as dúvidas e começaste esta aventura connosco, ok? Tchau, tchau. Beijos, beijos a todos. Fiquem bem. Um domingo iluminado.